Irmãos, a paz de Deus. Seja bem-vindo a mais um testemunho glorioso. Se deseja compartilhar seu testemunho e ser ouvido por milhões de pessoas no YouTube, o número para envio está disponível no vídeo. Agora, vamos ouvir essa maravilha na comunhão e deixe seu pedido de oração nos comentários. Uma das suas filhas para ser minha esposa e abençoa o nosso lar com um casal de filhos também, que é a alegria da nossa casa. Minha filha Rebeca, com 9 anos de idade, o Senhor batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Com 13 anos, chamou ela para essa graça maravilhosa. Meu menino Jefité, com 7 anos de idade, nós estávamos na nossa cidade numa busca aos dons de Deus. E quando acabou que eu virei aqui do púlpito para descer, ele estava me esperando, chorando muito. Vi que a virtude do Espírito Santo de Deus manifestava nele. Abracei ele, chorou muito com a presença de Deus. E quando nós saímos dali, nós entramos dentro do carro, fomos embora, chegamos em casa. Na hora de dormir, ele disse: pai, mãe, eu quero orar com vocês dois. Ele falou: pai, eu vou abrir a oração e o senhor ora, tá bom? Eu falei: tudo bem. Ele abriu a oração, ajoelhamos, Deus deu a graça de orar. Quando nós levantamos, ele disse assim: o senhor tem alguma coisa? Eu falei: eu não, filha. Olhou para a mãe dele e falou: a senhora tem alguma coisa? Eu falei: eu também não. Ele falou: eu tenho. Deus falou para mim que eu não vou fazer 8 anos. Ele vai me batizar com a promessa do Espírito Santo e vai me chamar nessa graça maravilhosa. Isso foi dia 29 de dezembro de 2017, 18. Eu glorifico a Deus que, bendito o Senhor, dia 15 de janeiro eu tinha um batismo na Central de Várzea Paulista. E do dia 14 para o dia 15, na madrugada, eu estava orando ao Senhor. Quando eu levantei, eu tomei um impacto. Aquele menino estava acordado, ajoelhado e orando também. E eu fiquei esperando ele terminar de orar. Quando ele terminou, ele levantou. Ele falou: pai, sabe que Deus falou para mim agora, orando aqui? Eu falei: não, que nesse batismo que o senhor vai atender hoje, o senhor tem um propósito comigo. Não falei para ele nada, deitamos, repousamos, amanheceu o dia. Ele se trocou, vestiu seu terno, a gravata e fomos para o batismo. Ficou sentado bem no fundo. Irmãos, eu agradeço a Deus, para resumir, que naquele batismo o Senhor batizou ele com a promessa do Espírito Santo. E o Senhor me deu a graça de batizar o meu filho também. E dentro da nossa casa nós temos provado dessa misericórdia. De maneira que nós se surpreendemos o momento que o Senhor visita a nossa casa, visita eles. Outro dia nós estávamos orando entre família. E de repente ele estava do meu lado, irmão, e ele estava de bermuda, camisa normal, criança. E o Senhor falou para mim: fala para o seu filho orar. E eu abaixei a minha cabeça, fui no ouvido dele e falei assim: filho, o Senhor mandou falar para você orar. E ele começou a manifestar a promessa do Espírito Santo. De repente o Senhor deu oração para ele dentro da casa dos meus pais. E foi uma glória muito grande. E quando nós levantamos, ele não parava de manifestar. E o Senhor falou para mim: pega o teu filho, a tua casa, vai embora. Que dentro da tua casa eu tenho uma surpresa nessa noite. Chamei minha esposa, chamei minha filha, peguei o menino, entramos dentro do carro. E ele manifestando a promessa continuamente, ele falou: corre, pai. Corre, que chega em casa nós vamos dobrar o joelho. E os anjos de Deus vão descer junto da nossa casa. Glória ao nome do Senhor. E quando nós ali chegamos, nos ajoelhamos, a glória de Deus se fez presente. Eu acredito que nós ficamos em base de 2 a 3 horas ajoelhados. Eu nunca vi o que eu vi naquela noite junto à minha família. E eu agradeço a Deus que por esses sinais nós temos visto muita misericórdia de Deus. E é difícil contar isso aqui, mas eu senti de contar e compartilhar com essa irmandade. Teve algum momento que nós estávamos em casa e nós não devemos ter vergonha daquilo que o Senhor ele faz para o nome dele ser glorificado. Temos uma natureza humana, estamos sujeitos às fraquezas e à fragilidade dessa vida. E outro dia nós estávamos em casa e a minha filha fez alguma coisa que eu fiquei triste. E eu, como pai, eu fui pegar o chinelo para repreender ela. E quando eu peguei o chinelo eu não sabia, porque só estava eu e ela conversando dentro de um cômodo sozinho. Quando eu peguei o chinelo, aquele menino gritou na escada: pai, não faça assim. Eu parei, ele falou: presta atenção no que o Espírito Santo vai te ensinar agora. Ele desceu, foi diante da minha filha, ele deu um abraço dela no nome do Senhor Jesus. E por detrás das costas dele, ele subiu com a mãozinha na cabeça dela e disse assim: espírito de tribulação que quer atrapalhar a comunhão da nossa casa, vai para a profundeza do abismo agora. Ele começou a manifestar, ele fez como que ele estava pegando alguma coisa na mão dele, embrulhando.
Ele veio, abriu a porta da sala e disse assim: espírito de tribulação, vai para o abismo agora. Fez como que jogou, bateu a mãozinha, voltou: minha irmã, me dá um abraço no nome do Senhor Jesus agora. Quando ele abraçou ela, o Senhor tomou os dois em língua na mesma hora. Eu fiquei perplexo olhando quando ele terminou, que dois por um momento assim se aquietou um pouco. Ele olhou para mim, o Senhor tomou ele pelo Espírito Santo e disse: não deixa o inimigo tirar a vitalidade e uma virtude do amor por você aconselhar o povo. Não é com a força do braço, é com a manifestação dessa glória que o Senhor está vendo aqui. Agradeço a Deus que naquele dia eu aprendi mais alguma coisa com essa criança e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde. Eu sinto de compartilhar uma obra com os irmãos, que é uma obra que nós, devido a maneira que o Senhor faz, nós temos que tomar cuidado onde contamos o lugar, que foi dentro de um presídio atendendo um batismo. Mas eu vou contar um pouco resumido de uma maneira que a Irmandade devia entender que foi uma obra assim de uma maneira espantosa para nós. Deus preparou de nós estarmos atendendo um presídio, um batismo na P1 de Hortolândia, numa penitenciária, a Taliba Nogueira. E quando nós chegamos ali, é um salão muito grande, cabe mais de 600 detentos. E eles chamam até ali de Mini Braz. Muito grande aquele salão. E começamos aquele batismo, estava muito cheio. E o Senhor tinha chamado 10 almas já. E o Senhor disse assim: só falta uma alma para encerrar esse batismo. E começou a chegar umas pessoas de uma denominação que após o batismo eles iam fazer o culto deles também. E o Senhor disse assim: para esse batismo encerrar, o Senhor vai chamar a última alma agora. Tem alguém que está aqui, você fez um desafio com a voz de Deus. E se falou que se essa obra é guiada e movida pelo Espírito Santo, que esse é o caminho que faz o homem chegar diante de Deus e ter as moradas eternas, tem que falar quanto tempo você tem ligado a um grupo. A Irmandade já entende. Para você saber que é o Senhor que te chama, você tem 15 anos que você frequenta esse grupo. Mas hoje é o teu dia, é o dia aceitável. De repente levantou um homem e saiu correndo para o fundo. Chegou lá no fundo, alguém parou, ele falou: o que está acontecendo? Ele falou: não é, esse Deus, ele é fiel e verdadeiro. Fui eu que pedi esse sinal, mas antes de eu me batizar eu preciso acertar alguma coisa, me deixa embora, que se eu ficar aqui eu vou me batizar. E o irmão liberou ele saiu e foi embora, ficou um silêncio. E de repente o Senhor disse assim: o Senhor nunca lançou uma rede para ela voltar vazia, mas vem vindo um peixe grande lá de trás para frente agora. Porque você está aí, o Senhor está te chamando, mas você é preso com uma legião de espírito, e você é o homem mais temido desse raio dentro da Taliba Nogueira. Todos temem e tremem diante da sua presença, mas você falou: se realmente é o Senhor que está me chamando, se realmente é o Senhor que tem uma obra de salvação comigo, eu quero que Deus me chama pelo meu vulgo apelido. Então você não resiste à voz de Deus agora, dedo mole, levanta e vem depressa. Levantou, bendito o Senhor, um homem muito grande, e ele veio chorando. Quando ele começou a vir pelo corredor chorando, eu assustei que aquelas pessoas das outras denominações levantaram e começaram a gritar: milagre, Jesus Cristo está entre nós. Eu não acredito que o dedo mole vai se batizar. Glória ao nome do Senhor. De repente ele entrou e se trocou. Quando ele subiu, que ele foi entrar nas águas para Deus dar graça de fazer o batismo dele, que ele pegou na minha mão, o Senhor batizou o dedo mole com a promessa do Espírito Santo. Chamou ele na graça, libertou ele desse mundo, colocou ele em liberdade, e o nome de Deus está sendo glorificado nessa tarde. Eu sinto na comunhão por aquilo que Deus colocou no meu coração, que tem alguém que está aqui, você veio buscar um sinal nessa tarde. Se esse é o caminho, o Senhor já está quebrantando alguma legião de espírito. Aqui é o teu lugar, aqui é tuas moradas, e daqui você vai saltar para a vida eterna em glória no céu. É muita coisa bonita que o Senhor tem feito. É uma época muito mais seca do que todas as épocas. Nossas chuvas são temporárias, de poucos tempos, irmãos, de uns 3 meses, e acabam. É assim. Mas um ano inteiro não choveu, o outro ano também não. Estava no mês de agosto, sem chuva. A terra tem secado bastante. A única, irmãos, a vez a mandioca, dentro da terra ela secava. Irmãos, e assim, o meu pai saiu procurando emprego nas fazendas. Chegou numa certa fazenda procurando emprego. O fazendeiro disse: olha, a situação, o gado morre de fome, de sede, e você vem me procurar emprego. Meu pai falou com ele assim: vamos combinar, ainda que você não me pagasse salário, mas dar para mim o que comer. E assim, quando passar esse tempo seco, eu saio da tua fazenda. O fazendeiro falou assim: não tem que pagar, pode vir trabalhar na fazenda.
Só troco do que comer. Só troco do que comer, irmãos. Meu pai chegou à nossa casa, irmãos, com carroção de boi da fazenda. Pegou as nossas traias. O jeito de nós falar, nós somos lá da roça, irmão. Tem um português bom, né? Trocamos algumas palavras, né? E assim, irmãos, trocamos as nossas traias de cozinha, as panelas, aquelas coisas, e os colchão de paias de banana, jogamos em cima, irmãos, daquele carroção, as crianças menores em cima do carroção, os outros a pé. Chegamos na fazenda pelo amanhã, meu pai foi na 7, irmãos, para buscar o que comer. Fomos morar num rancinho dentro da manga de capim. Irmãos, e quando meu pai foi lá, o fazendeiro perguntou para o meu pai, quantos que vai trabalhar? Meu pai falou, tem esses 2 rapazes. Mas só isso? Tem também essas 2 moças, falou minhas irmãs. Irmãos, com medo daquele homem despedir nós dali, que não dá um trabalho para nós, só a troco da comida. Irmãos, então tá bom, pode aproveitar o que está nesse galpão. Meu pai foi ver minha mãe, estava uma sacaria de arroz, sabe aquele arroz bem quebradinho, bem pequeno? Irmãos, por ser, pegou aquela sacaria de arroz velho, bem velho aquele arroz, abriu, irmãos, tinha pedras, arroz embolado, irmãos, tudo grudado assim, que dava 5, 6 quilos. Irmãos, minha mãe quebrava aquilo na mão, esfarinhava assim, colocava em um plástico no sol, para sair o mau cheiro que tinha. Irmãos, por ser um arroz velho, veio umas lagartinhas bem pequenas, aquelas lagartinhas bem pequenininhas. Minha mãe escolhia, irmão, com todo o seu cuidado. E nós fomos fazer, meus irmãos e meu pai, fazer cercas de arames de espinhos. Fazendo cerca, irmão, meu pai cortava madeira, lavrava até o ânimo. Irmãos, e meus irmãos trazia para o vaquejador. Minhas irmãs roçavam com a foice, assim, nós cortávamos os matos para passar seco, limpava o lugar, para os irmãos entenderem. Minha mãe ficava para trazer o almoço, aquela tarde, quando ela trazia o almoço, ela trabalhava também. Irmãos, era só um arroz, irmãos, que trazia, em uma gamela de madeira, irmãos, trazia aquele arroz, e gritava aos meus irmãos, aquele arroz tinha um mau cheiro terrível, irmãos. Quando chegava ali, gritava aos meus irmãos, ela trazia aquela gamela de madeira na cabeça, chegava ali e colocava debaixo de uma rasa, gritava, eles vinham correndo para almoçar. Irmãos, almoçando ali, todos juntos, irmãos, à vez, uma daquelas lagartinhas que a minha mãe não via, eles encontravam, eles tiravam, jogavam ali fora, irmãos, continuava comendo, mas aquele dia não era para minhas irmãs, aquele dia ela não comia, e foi se passando os dias. Minhas irmãs, irmãos, foi tomando um nojo daquele arroz, e elas não queriam mais comer, foi ficando fracas e anêmicas. Meu pai falava, filha, não trabalha hoje, elas ficavam em casa. Aquele homem chegava montado a cavalo e afrontava o meu pai. Cadê a vossa filha? Ela não veio, então. Cadê o nosso combinado? Você não é crente? No outro dia elas tinham que trabalhar. E assim, se aconteceu um dia, minha mãe trouxe, irmãos, uma gamela de arroz, colocou ali, gritou, meus irmãos. Irmãos, eles vêm correndo para almoçar. Irmãos, minha irmã abriu um buraco de cerca com a cavadeira, assim. Quando abria aquele buraco de cerca, irmãos, quando nós olhamos, minha irmã já não trabalhava mais. Ela tinha desmaiado em cima da ferramenta. Meu pai correu, pegou ela nos braços. Irmãos, suava, frio, minha irmã. Mas achou que Deus tinha recolhido a minha irmã. Minha mãe pegou água e nos braços do meu pai foi dando água para ela. E ela foi se voltando em si novamente. Quando ela voltou em si, meu pai largou, irmãos, deitou ela nos braços da mãe, correu para dentro do mato em desesperos, com as mãos na cabeça. E lá dentro do mato ele caiu de joelhos, assim, uns 4 ou 5 metros, irmãos, longe de onde nós estávamos. Chamou nós, irmãos, para orar com ele. E lá ele caiu de joelho e fez uma oração gritada para os céus. Senhor, morava eu no estado de São Paulo, conheci a tua graça. Você me mandou para esse norte, me levantou no ministério. Hoje eu vejo meus filhos pedindo o que comer e eu não tenho, mas cria um caminho na minha vida. Meu pai voltou junto de nós. Irmãos, o céu estava azul, uma pequena nuvem apareceu no céu.
E aquela nuvem subia, cobria o sol. Irmãos, assombreava onde estava. Irmãos, aquela nuvem foi, irmãos, apareceu o São Pedro. Mas quando nós olhamos naquela nuvem, os pingos de chuva vinham caindo. Sabe aqueles pingos de chuva que caem aqui, o outro ali, e se foi se ajuntando. Irmãos, e nós ficamos ali se reunindo, a família. E a chuva caía na terra, e nós contentes pela chuva que caía naquela época, irmãos. Nunca choveu na mês de agosto na nossa região. Irmãos, e a chuva caía, ligava a terra, escorria enxurradas. Irmãos, ficamos felizes pela chuva. A chuva passou em poucos minutos e foi embora. Saímos nós debaixo de uma árvore que nós estávamos. Escutou batendo dentro de uma manga de capinho seco. Irmãos, algumas pancadas que batiam. Nós foi ver o que estava acontecendo. Irmãos, quando nós saímos ali que fomos ver, nós começamos a encontrar peixe desse tamanho. No meio da manga de capim. Meus irmãos diziam, pai, mãe, encontrei um peixe. O outro dizia, mãe, encontrei um peixe. Irmãos, aquela tarde foi juntar o peixe do milagre debaixo da árvore. Irmão, bendito o nome do Senhor. Irmão, nós achamos que choveu peixe naquela chuva onde choveu. Irmão, mas só foi 50 metros e um arraial daquela árvore onde nós estávamos. Irmão, bendito o nome do Senhor. Nós juntou mais de que uma carroça de burro de peixe. Nós trouxe para o nosso rancho e a mãe salgava os peixes. Nós não conhecia energia elétrica, geladeira muito menos. Aí minha mãe foi salgando, colocando o som em volta do nosso rancho. E nós passamos tropeiro na beira da estrada para mostrando de animal. E dizia, onde vocês encontraram tanto peixe? Esse peixe é do milagre. Em vez de um peixe desse eu não posso te vender. Mas pode levar um peixe para tua casa. A igreja está crendo nesse milagre. Eu estou sentindo aqui. Eu estou vendo aqui. Contei essa obra, saí uma missão. Vou para a cidade, tem que falar. Não tem nada para essas coisas. Contei em Patos de Minas, irmãos, 550 quilômetros da minha cidade. Vínhamos, irmãos, com missão da nossa construção. E quando cheguei ali, contei a obra. Tinha ouvido os irmãos da cidade de São Otávio. Tinha ouvido de São Otávio, não? Um daqueles irmãos falou, o que é isso? Esse irmão vai contar um trem desse. Um peixe caiu no céu, bateu no chão, está vivo. O que é isso? Isso é. E não creu mesmo. Aí estava sentado, eles tinham chegado na igreja mais cedo, sentado tudo mais junto, as irmãs também, as companheiras deles, tudo junto ali também. E eu contava a obra, irmãos, e terminou o culto. E ele falava para o companheiro, mas você está crendo no trem desse? Aí, irmão, vamos só ouvir a obra e ficar em paz, tá bom? Terminou o culto, eles me soltaram, falou, moço, o Moeriz da tua cidade, mora com nós lá, vai lá nos visitar, tá bom. Irmãos, e aquele irmão que não creu me soldou, assim, ficou meio canteado, me soldou, depois saiu. Saiu na frente da igreja chovendo. Eu fui posar na casa do irmão e eles foi 120 quilômetros para a sua cidade de São Gotardo. E aquele irmão que não creu vai no seu carro na frente, a chuva caindo, o farol iluminando a rodovia, o limpador de para-brisa funcionando ali. Irmão, você vai, e os outros companheiros, os outros carros atrás, em 3 carros. E quando de repente aquele irmão viu, todos que estavam no carro, viu alguma coisa, brilhou-se no farol do carro e desceu lá no meio da rodovia. Aí o carro e foi brecando, parando, o pai parou em cima. Quando o pai parou em cima, o pai falou com a esposa, com o carro com ele, você viu alguma coisa? Não, o que é isso? Não estava chorando. Desceu do carro, foi lá, de repente voltou correndo, gritando. Foi, sai todo mundo do carro, abriu a porta, desce, vem ver o que está acontecendo. Os companheiros pararam atrás, foram os carros dos companheiros, abriu a porta, bateu no vidro, abre, desce, todo mundo desce, as irmãs, vem ver o que está acontecendo. O que acontece? Não está chovendo, o que está acontecendo com o carro do irmão? Vem ver o que está acontecendo. Desceu todo mundo do carro. Irmãos, quando chegou na frente do carro do nosso irmão, um peixe desse tamanho.
batia no meio do asfalto lá, e Deus falou com ele, eu faço ou não faço? Ai, Marcelo, eu não pedi perdão por irmão Joab. Estava nós trabalhando na construção, o cooperador de jovem, meu cooperador de jovem me chamou. O Joab tem bons irmãos aí, saí, desci ali, fui dar correndo. Cheguei lá, estava na frente da igreja, 3 carros, eu me solda e outro me soldando. De repente aquele irmão ficou parado, de repente ele veio, o Joab, me perdoa. Eu falei, de que irmão, nem te conheço. O que eu te fiz ao irmão a mim? Irmãos, ele falou, contou para nós o que está acontecendo. Irmão, bendito o nome do Senhor. Eu estou dizendo para essa igreja aqui que tem milagre nessa igreja. Agradeço a Deus pela salvação. Deus tem me chamado, tem me sustentado. Irmãos, comecei a congregar no ano 70. Eu sou pernambucano ali no Recife. Deus chamou uma tia minha aqui na Zona Leste, enviou ela a anunciar a palavra de Deus. Em 72 mudamos aqui para São Paulo. Aqui o Senhor chamou minha mãe e a mim, e Deus fez uma grande obra. Louvado seja Deus. Minha mãe fazia como aqui com a Rasa, nos anos, na década de 70, e congregamos muito aqui. Fui empregado, enfim, e ali no braço, em 79, nós somos para Santa Catarina, minha esposa é catarinense, dou graças a Deus. Que o Senhor tenha abençoado a sua obra. Eu sou de Florianópolis, é como minha praia dos ingleses, já entrego e levarei as vossas saudações com a paz de Deus. Amém. Assim, irmãos, dou graças a Deus por tudo que Deus tem operado ali na nossa vida, na nossa família. Irmãos, que rapidamente Deus está de frente para contar uma obra, um porteiro, e me chamou, irmão, senti que me chamou irmão, para orar pela minha sogra. Ela não serve a Deus, mas ela está em coma. Irmão, parte dela estava em casa, mas parte parecia uma UTI. E aí nós fomos lá, irmão, orar por aquela senhora, reuniu toda a família, e Deus abriu a porta para falar do Evangelho, para falar de Cristo, da salvação. Irmãos, e depois, uma meia hora ali explicando, e fomos orar com a imposição das mãos. Eu falei, Senhor, para mostrar que o que foi falado é a tua palavra, é a verdade, liberta a dona Conceição. Quando eu coloquei as mãos nela, Deus libertou ela na hora. Aleluia, ela levantou, irmão. E o Senhor converteu 5 daquela família. Glória a Deus. Irmãos, um sobrinho meu, ele nasceu com 6 meses, não tinha condição de sobreviver. Estava no neonatal, ali no hospital infantil. E nos preparou, tudo nasceu um francês aqui da Água Rasa, estava congregando conosco, que Deus usou o servo de Deus. Falou, aquela criança vai tocar violino na orquestra. E o Senhor vai dar saúde, vai dar vida. Irmão, quando acabou o culto, e aí a família foi tudo ali para o hospital, a criança começou a reagir. Irmãos, e o Senhor fez uma grande obra, louvado seja Deus, médico. Depois falaram, olha, ele vai ficar surdo. Aí a minha irmã, na verdade, avó daquela criança, fez cursos de Libra, tudo, para ajudar o médico. Mas, irmão, se não fez uma obra, ele não ficou com nenhuma sequela. Hoje ele toca violino na orquestra, irmão. É um moço diferente, evangelista, trabalha na obra. E a minha irmã falou, olha, Deus falou para ela, o teu neto não ficou surdo, agora eu quero as tuas mãos para usar na minha obra, você vai ser intérprete. Foi a primeira intérprete ali em Santa Catarina. Há pouco tempo eu usei quando eu era em Paris, né? Eu estava lá em Paris e me deu um mal-estar, uma dor de cabeça forte, enfim, chegou o seu tempo. Deus recolheu a serva de Deus. Mas o irmão Lucas está lá tocando violino e trabalhando na obra. Glória a Deus. É assim, irmãos, também dou graças a Deus, não posso deixar de agradecer a Deus. Minha esposa é organista há muitos anos, é escritora. E nós sofremos um acidente, irmão, na BR-101, no ensaio musical, no ensaio vocal, numa congregação. Um acidente muito grave, a pessoa que provocou o acidente ali deu a óbito, e a minha esposa machucou muito o braço, irmão. Muito. E dava a impressão que ela ia perder o braço dele. Eu fiz uma oração ali na rodovia. Senhor, tua serva é organista. Aleluia, já ensinou mais de 200 irmãs que hoje são oficializadas. E por amor, irmãos. Glória a Deus. Falei, ela precisa dos 2 braços, das 2 mãos, para tocar o órgão. Faz um milagre, Senhor, não deixa ela perder o braço. Irmãos, chegando ali no hospital regional, que é o hospital, e tem ali em São José. Irmão, ela teve uma parada cardíaca. E ficou ali, irmão, no centro cirúrgico. E, irmão, se não voltava, foi aquela correria. Mas, de repente, irmão, Deus visitou ela, devolveu a vida e selou ela com a promessa, aleluia. Evidência de novas línguas, irmão. Glória a Deus. Irmãos, ela não perdeu o braço. Hoje, eu olho no braço dela, tem gente que até se assusta, porque ela fez assim.
alguma cirurgia, mas tinha que fazer mais fácil. Ela não quis fazer, mas o importante é que ela toca, ensina a música e me ajuda no meu ministério. Estou aqui dando meu... Aleluia. Irmão, tenho 4 filhos. E um dos filhos, irmão, entrou numa depressão, não conseguia trabalhar. E nós tínhamos que sustentar ele. E a casa e 2 netos. Porque eu não conseguia trabalhar, colocou bastante. Eu falei para minha por favor, vamos orar de madrugada por essa causa. E começamos a orar a Deus por ele, irmão. E falando para ele orar também. Ele estava um pouco fraco na fé, mas ele começou a orar. Às vezes passava a noite toda orando. A esposa dele falou que ele ficava a noite orando. E Deus fez uma grande obra, irmão. Glória a Deus, Senhor, madrugada. Ele estava orando, Deus visitou ele, irmão. Mandou a depressão embora, glória a Deus. Hoje ele é um empresário, santo é o Senhor. É o filho que mais congrega, irmão. Leva os filhos na reunião de jovem. Aleluia, o Senhor fez uma grande mudança na vida dele, irmão. Também quero glorificar a Deus por isso. Se tem algum irmão ou irmã aqui com depressão, algum familiar, Deus pode libertar. Glória a Deus. Através da oração, irmão, nós temos que ter fé. Nós temos que ter confiança em Deus. Manda o mal embora. Aleluia. Eu estava, irmão, um tempo atrás, na cidade ali no Rio Grande do Sul. Faz uns 10 anos que eu não ia ali, irmão. Sempre fui na casa do cooperador, estou contente, tem um comércio. E eu perguntando aos irmãos que a gente conhece. E lembrei de uma família, perguntei para ele sobre aquela família. E eu senti fazer uma visita. Eu não senti nós ir visitar essa família agora. Vamos lá, no final da tarde. E fomos lá, irmão. Quando chegamos lá, aí a irmã abriu a janela, falou, irmão, Deus mandou vocês aqui. Entra aqui. E nós entramos, irmão, estava ali a família da casa. E aí ela levou nós no quarto, tinha uma irmã parente dona da casa, estava toda inchada, uma perna enfaixada, uma ferida na perna. E ela muito inchada, né? Está acostumada no hospital, olhar para enfermo, mas eu fiquei assim, admirado, espantado na situação daquela irmã. Falei, o que está acontecendo, Bernardo? Ela falou, uma bactéria, eu estava internada, o médico me liberou, uma cidade pequena, fica final de semana em casa, segunda-feira, vou voltar, fazendo exames. Então ela contou que veio alguém que queria vencer a perna dela. E ela não aceitou, não, eu sou crente, estou esperando em Deus. Mas aquela pessoa foi embora e ela entrou numa grande angústia. Falou, Senhor, se tu está na minha vida, manda um ancião me ungiu. Mas, irmãos, de Santa Catarina, e Deus levou nós lá, ela foi ungida, o cooperador estava junto. Né? E aí, um pouquinho em seguida, o médico disse, olha, eu vou liberar a senhora para ficar final de semana em casa. E depois, segunda-feira, a senhora volta. E Deus já mandou aquela irmã lá que levou para casa dela. E à tarde Deus mandou nós. Olha, irmão, como Deus ouve um pedido de uma serva de Deus, de um servo de Deus. Até o nosso pensamento está diante de Deus. Glória a Deus. Ela foi ungida aí no sentido de ler a palavra. Irmão, faz tempo que certa irmã não muda a palavra. E ali nos mostrou uma parte da palavra, quando eu estava exortando, irmãos, ela começou a desinchar. Desses olhos aqui vi. E os irmãos ficaram admirados que estavam ali, olhava para ela, olhava para mim. E ela foi desinchando, irmão. Enquanto eu pregava a palavra, Deus mandou a infecção, a bactéria embora. Eu sinto de pregar hoje aqui, irmão. Deus vai mandar um espírito embora da vida de alguém. Aleluia! Algum espírito da enfermidade. Deus dá uma ordem, ele sai e não volta mais. Por tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Nos agradeço a Deus por mais essa boa preparação. Deus tem nos trazido mais esse ano nas Santas Semanas do Braço. Para nós é motivo de muita alegria por essa boa preparação. Agradeço a Deus por ter me chamado na sua santa e muita graça, e preparado pelas suas servas para ser minha esposa, Deus preparado para casar de filhos. Que a alegria da nossa casa, irmãos. Que alguns irmãos aqui estivemos aqui no passado, mas irmãos, graças a Deus, só ali no Canadá, estamos localizados ali em Vancouver. Por muita misericórdia de Deus, o Senhor tem, irmãos, nos colocado esse desejo no coração. Há 8 anos e meio atrás, nós saímos daqui desse país com muito medo, irmãos. Nós pedimos muitas confirmações, o Senhor veio aqui pela sua palavra, confirmou todas as coisas. E o Senhor colocou uma coragem em nós, que, irmãos, chegar num
país diferente, o Senhor mandava a sua palavra e falava assim: estou preparando, eu vou virar a página da tua vida. Glória a Deus. E vou começar a escrever coisas novas. E nós não imaginávamos, mas o Senhor falava assim: algumas pessoas vão para outros países pensando na prosperidade daquele país, mas o que eu tenho na sua vida é uma obra espiritual. Irmãos, ali muito medo, irmãos, de errar, mas, irmãos, eu louvo e agradeço a Deus, porque na minha última oração que eu fiz aqui nesse país, no Brasil, um dia antes do nosso voo, eu clamei muito a Deus, chorava na presença de Deus. Muitos sinais, irmãos, que o Senhor deu para nós, mas eu pedi mais um sinal para o Senhor. Eu falei: Senhor, me mostra que está tudo certo, que está tudo certo. Irmãos, o Senhor abriu a misericórdia, sem merecimento algum, o Senhor abriu a revelação e mostrou uma chave. E o Senhor colocava assim no meu coração: quando você descer daquele avião, desce em nome do Senhor Jesus. E essa chave eu vou abrir, aleluia, na sua vida, e eu vou abrir uma grande obra naquele país. Irmãos, toda honra e glória a Deus. Nós agradecemos a Deus por tudo que Deus tem feito naquele país por nós. Chegamos ali, irmãos, no primeiro dia de culto que nós fomos, contando com as crianças que estavam ali, irmãos, nós éramos 25 irmãos naquela igreja de Bangu. Depois conversando com o ministério, Deus sabia que naquele ano ali tinha mais ou menos no Canadá todo, irmãos, uma média de 400 e poucos irmãos. Um país daquela extensão, irmãos, muito grande, um país gigante. Mas nós começamos a orar, irmãos, e clamar a Deus, e pedir para que o Senhor nos abençoasse. Irmãos, o Senhor, depois de todos esses anos, por misericórdia de Deus, agora nós estamos com mais de 900 irmãos ali já no Canadá. Tem sido de grande alegria. No dia da nossa ordenação ali, o Senhor, por muita misericórdia, mandou uma palavra e prometeu para nós, irmãos, que o Senhor entraria ali com grande vitória. E o Senhor falou pela sua palavra. Era a entrada triunfal do Senhor Jesus. Irmãos, eu sou testemunha que essa palavra vem se cumprindo até o dia de hoje. Louvado seja Deus. São muitas alegrias. Nós estamos crescendo ali, irmãos, e claro, todo crescimento precisa ser bem administrado. Nós estamos sempre orando e pedindo a Deus para que o Senhor nos dê a sua santa guia. E nós temos, irmãos, por misericórdia de Deus, alcançado ali a santa misericórdia de Deus. O Senhor me colocou uma obra no coração de contar para os irmãos, que, irmãos, nós ali nós temos uma dificuldade muito grande, irmãos, de termos comprarmos ali, irmãos, igrejas ou terrenos, porque tem algumas províncias do Canadá que são muito caras, os lugares. E, por exemplo, mesmo ali em Vancouver, como em Toronto, é muito caro, irmãos, as propriedades, valores fora do padrão. Irmãos, e nós sempre orando a Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor dê condição para nós nas outras províncias que nós temos um pouco mais de condição, que são um pouco mais baratos, que a gente possa vir comprando alguma coisa ali que o Senhor possa preparar para nós. E assim, irmãos, há praticamente 2 anos e pouco atrás, o Senhor preparou de nós comprarmos uma igreja em Edmonton, que fica na igreja de Alberta. E ali o Senhor já começou a fazer essa obra para nós, irmãos, e nós louvamos a Deus porque o Senhor já deu essa primeira igreja para nós, e nós já estamos, irmãos, agora prestes, irmãos, eu acho que mais um mês e meio, nós estaremos ali inaugurando aquela igreja que vai ser de muita alegria para nós. Louvado seja o Senhor. Irmão, mas tem recentemente, essa obra de pesquisa, irmãos. E nós, clamando a Deus ali, tem uma província, irmão, o nome dela é Malta, ela fica lá no Atlântico, bem longe, um lugar bem distante, um lugar bem frio, irmãos, ali. E ali, quando o servo de Deus chegou naquele lugar, irmãos, o Senhor ali fez uma obra, porque tinha uma irmã canadense que congregava naquele lugar. E essa irmã, irmãos, ela fez uma oração um pouco ousada, né, irmãos, por quanto ela estava sozinha ali, ela viajava pelo Canadá e congregava junto com os irmãos. Mas ela fez um pedido para o Senhor. Ela fez: Senhor, eu quero a tua obra aqui em Moncton, Senhor. Mas, Senhor, eu não quero uma obra qualquer aqui, Senhor. Eu quero a tua igreja aqui, Senhor. Bendito seja Deus. Mas, Senhor, no meio de todo o teu povo, prepara um cooperador para poder estar aqui conosco. Irmãos, o Senhor, por misericórdia, preparou lá de Campinas, o Senhor foi mexer com o cooperador de lá. Ele falou assim: santo Deus, ele teve uma revelação, veio esse nome de Mountain, e ele: o que é isso? Perguntou para a esposa, foram procurar, e ela lá no Canadá. E ele pediu sinais, e o Senhor confirmou todos eles. E ali o Senhor mandou ele para lá. Quando ele chegou lá, irmãos, naquela província, tinha ali, irmãos, aproximadamente 9 irmãos. 9, 10 irmãos.
Irmãos, e agora o Senhor tem abençoado que já estamos aí com 110 irmãos naquele lugar. Bendito seja Deus. Irmãos, e o Senhor preparou grande alegria e apareceu, irmão. Recentemente apareceu ali uma igreja, irmãos, com um valor muito bom. E eu vou falar o valor, irmãos, nós não precisamos falar de valor aqui, mas a obra é por causa do valor. Por isso que eu vou contar, para os irmãos entenderem. Irmãos, essa igreja, ela estava anunciada ali por $240 mil. E ali, irmãos, trouxeram aqueles assuntos para nós começamos a conversar em reunião. E nós ali, o Senhor deu uma comunhão para nós, junto com a administração de Toronto, para que nós fizéssemos uma contra-oferta. Mas ali, irmãos, existia ali um problema, porque ali, irmãos, normalmente as pessoas, eles até aceitam uma contra-oferta, mas a negociação, às vezes, é um pouco dura nesse sentido. Mas, irmão, certo é que foi ali, os irmãos já estavam com uma ideia de falar assim, vamos pedir 200, vamos ofertar 230, porque de repente Deus prepara e aí nós fechamos em 235 mil e nós vamos ver que Deus prepara nessa condição. Irmãos, e aquele operador dali, ele é parente de um irmão ali de Campinas, da administração, e ligou para o sogro, contando, falou assim, sogro, ora para nós, porque o Senhor preparou aqui uma igreja e nós estamos com essa necessidade, ora para nós, nos ajude em oração. Irmãos, e Deus é maravilhoso. Aquele irmão, ele foi orar, ele orou, pediu a Deus para o Senhor, faz uma obra. Ele estava se preparando para poder, irmãos, participar do culto online de quarta-feira. E ele fez a oração dele, pediu para o Senhor, e o Senhor, na oração, aleluia, para o culto, irmãos, na oração do culto online, ele orou novamente e falou assim, Senhor, e dá um sinal, Senhor, que nós possamos comprar essa igreja, eu vou falar para eles lá com alegria. O Senhor colocou no coração dele, manda eles darem uma oferta de $201 mil. Irmãos, ele creu naquilo e ele falou assim, Senhor, conheço a tua voz, Pai. Eu não estou enganado. Irmãos, e ali, bendito é o Senhor. No culto online, irmãos, olha a importância do culto online, irmãos. No culto online ele falou assim, Senhor, me dá um sinal nesse culto ainda, Senhor. Irmãos, no último hino, quando o irmão falou, chamemos um hino. 201. Santo nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. O servo de Deus, irmãos, ali encheu o coração dele de alegria, de confirmação. E ele ali, irmãos, ligou correndo ali para os irmãos de Toronto. Falou, irmãos, aconteceu assim, assim, assado. O Senhor deu esse sinal. Eu creio que o Senhor pode fazer uma obra. A administração, claro, irmãos, com toda a cautela que tem que ter mesmo, clamaram a Deus. E eu falando com os servos de Deus ali, o servo de Deus me ligou, me contou. Eu falei assim, o que eles fizeram? Nós nos reunimos na administração e fomos orar, porque o Senhor colocar aquela fé que Deus colocou no coração do servo de Deus, o Senhor colocar em nós, porque nós temos que fazer uma oferta. E ali o Senhor trouxe alegria no coração deles, irmão. E eles com medo de perder aquela oportunidade, porque eram, irmãos, o espaço é muito bom. Eles chegaram para aqueles proprietários e falaram assim, olha, Deus colocou no nosso coração que essa igreja vai ser nossa. E a oferta é de $201 mil. Irmãos, eles demoraram pouco tempo, questão de meia hora, eles ligaram de volta e falaram, aceita. Glória a Jesus. Aleluia, irmãos. Sinal de Deus, que muitos não entendem, nós contamos essa aula do valor, irmãos, porque, irmãos, esse $1 mil a mais fez toda a diferença nesse sinal. Louvado seja Deus. E ali, irmãos, nós nem imaginávamos, que nós tínhamos visto alguns vídeos da igreja, e nós vimos a igreja por si só. Mas quando daqui a pouco nós conversamos ali com o operador, ele falou assim para mim, lá você nem sabe o que aconteceu aqui. Eu falei, o que foi? Ele falou, eu fui lá visitar a igreja. Eu falei, deixa eu dar uma olhada, né? Nós começamos a ver. E quando eu encontrei, depois de alguns dias, o proprietário, ele falou assim, olha, não é só essa parte aqui da igreja. O terreno é maior. Então, irmãos, Deus preparou uma igreja que tem um alqueire de terra. Irmãos, é uma obra que nós ficamos, ele não sabia, ele chorava, ele pulava, ele gritava, ele dando glória a Deus. E ele falou assim, não, isso aqui é tudo de vocês agora, vocês verem o que vocês vão fazer. Então, irmãos, santo Deus, a igrejinha, é lindo, Deus é preparado, nós estamos lá. Mas nós estamos ali já clamando a Deus, irmãos, e aí veio, né, o desafio de nós abrirmos uma coleta, irmãos, para poder comprar essa igreja. Nós tínhamos o valor mínimo que nós poderíamos ali, a gente fala do down payment, que é uma entrada que nós temos que dar.
Irmãos, e nós tínhamos um valor mínimo para poder trabalhar. E nós trouxemos isso em reunião. E os irmãos falaram assim, irmãos, vamos falar para a escola doméstica, nós temos tal valor, assim, essa. Irmãos, e nós ali, os diáconos, nós em comunhão, nós falamos assim, irmãos, nós não sentimos de falar valor, irmão. Porque o nosso Deus, ele não tem limite para ele, irmãos. O Senhor, aquilo que nos prepara, nós temos certeza que, irmãos, aquilo que para nós é, o Senhor já foi. Então nós temos certeza, irmão, que o Senhor ia preparar algo ali de muito especial. E abrimos aquela coleta, irmão, conversamos com a nossa irmandade, e aí, irmãos, por misericórdia de Deus, o Senhor abriu o coração dos nossos irmãos, e, irmãos, o valor que nos preparou foi além daquele valor mínimo que nós precisávamos. Eu agradeço a Deus, irmãos, que por esses dias nós já estamos ali assinando, aleluia, mais essa compra dessa igreja, por misericórdia de Deus. Louvado seja o Senhor. Assim, irmãos, eu trago e quero levar também a salvação de todos vós com a santa paz de Deus. Amém. Irmãos, e eu não canso de pedir para os irmãos, Deus preparando, irmãos, visita nós temos grande alegria de receber os irmãos ali, estejam ali junto de nós. Esse negócio de que o Canadá é frio, irmãos, é superstição, não é frio, irmãos. O Senhor ali nos aquece. Vancouver, irmãos, não faz frio. Se os irmãos forem no frio, nós temos ali, irmãos, toda a condição de também agasalhar os irmãos, mas nos visite, irmãos, orem a Deus, na preparação de Deus esteja conosco ali também. Por tudo Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Muita alegria por meu coração nessa noite de estar de novo aqui visitando essa igreja, porque há muitos anos atrás estava saindo por esses corredores e o Senhor me mostrou uma moça. E o Senhor falou no meu coração, esta será a sua esposa. E não passou muito tempo, o Senhor me deu a graça de casar com essa moça e até o dia de hoje ela é minha esposa. Então, tenho muitas boas lembranças dessa igreja. Os irmãos ali da região de Orlando, no ano de 2023, o Senhor tem me separado do ministério do diácono. O Senhor tem feito muitas obras no nosso meio. Você vem rapidinho com outros irmãos. Só comprar para deixar na minha bolsa, mas eu esqueci o meu. Só pode vender, só pode Só pode tudo. Inclusive hoje está fechado. Tá. As irmãs aqui tem? No final da reunião, o diácono chegou e falou, o senhor acabou de fazer uma obra aqui. Eu falei, é mesmo? O que o senhor fez? Aí ele me contou, ele falou, só voltando um pouco atrás, para os irmãos entenderem a obra, irmãos. Nos Estados Unidos nós temos uma reunião da mocidade por mês em um estado diferente. Nós chamamos as reuniões da mocidade de reuniões nacionais. E como nós não temos muita irmandade, nós convidamos todos os jovens dos outros estados para viajar para aquele determinado estado, então, para participar daquela reunião da mocidade. Então, nessa reunião, Deus colocou no coração de uma irmã de doar uma passagem aérea para alguém que não tivesse condição de viajar. E ela entrou em contato com o diácono perguntou, vamos orar a Deus e vamos buscar o Senhor para ver o que o Senhor nos mostra. Ele buscou o Senhor mostrou outro diácono para ele. Aí os dois foram buscar o Senhor mostrou um cooperador. E aí eles entraram em contato com aquele cooperador e o cooperador falou, de fato, aqui na minha cidade tem uma família que tem 2 meninas. E a família tem dinheiro para mandar uma, mas não tem dinheiro para mandar outra. E aí o Senhor vai dar ação. Ele vai comprar a passagem. Ela viajou, foi até a reunião da mocidade. E no final da reunião o Senhor selou ela para a promessa. O Senhor também, quando nós já estou há quase 12 anos nos Estados Unidos, e há um tempo atrás o Senhor deu a graça de visitar os Estados Unidos pela primeira vez, o Senhor colocou o desejo de mudar para aquele país. Vamos buscar a palavra, o Senhor falou assim, é da minha vontade, mas não é o tempo. Espera no meu tempo, que eu vou abrir os caminhos. E nós esperamos, irmãos, ficamos aguardando o Senhor. Esperamos por 7 anos. Chegou até um ponto que eu falei para minha esposa, eu acho que o Senhor se esqueceu de nós. Porque já se passaram 7 anos e não passaram muitos dias, o Senhor deu um sonho para minha esposa. E naquele sonho,
o Senhor falava assim, não está esquecido, eu estou chegando. Quando aqui está a palavra, o Senhor mandou, o servo de Deus abriu a Bíblia, Deuteronômio 28, e o Senhor falava na palavra, a sua vez chegou, toma os caminhos, fomos em outra igreja, em outra região. Deuteronômio 28 novamente, a sua vez chegou, toma os caminhos. Tomamos caminhos quando chegamos nos Estados Unidos, primeira igreja que nós congregamos, Deuteronômio 28. Demorou-se 10 anos, passamos uma prova de 10 anos, irmãos, onde o Senhor nos trabalhou no nosso coração, na nossa mente. Um dia entramos numa igreja e o Senhor falou assim, tem obras que eu faço sem nós, servos de Deus, abram só pelo seu poder, pelo seu testemunho, o Senhor faz uma obra. Agradeço a Deus que tínhamos uma residência, mudou uma família para lá, naquela casa. E nossa vida sempre foi, irmãos, congregar, buscar o Senhor, buscar a sua palavra. E nós tínhamos uma vida de casa para a igreja, trabalho, casa, e essa sempre foi. E aquela família se admirou. E aquela família, então, nos conheceu. E eles estavam passando uma situação muito difícil. E nós começamos a ter uma amizade, até que chegou um dia que nós convidamos alguns irmãos, fomos na casa dessa família, fizemos uma oração. E o Senhor entrou naquela casa. O Senhor começou a mudar a história daquela família, chamou a mãe, chamou o pai, chamou os filhos. Depois o Senhor entrou na irmã, essa nossa irmã também. Ela não podia ter filhos. O Senhor mandou, falava assim para ela, vou te dar filhos, estou escolhendo a cor dos olhos, o cabelo. Ela está com 2 meninas hoje. Nós estamos dando glória a Deus, porque a obra não parou por aí, o Senhor ainda continua chamando, aleluia, o sangue do sangue dessa família. Trago as saudações e gostaria de levar a saudação de nós de volta para os Estados Unidos com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, só o seu nome seja eternamente louvado. Amém. Amém. Deus seja louvado. Levanto na presença de Deus, segundo toda a querida irmandade, a render graças a Deus pelos bens e maravilhas que Deus tem feito na minha vida. Eu agradeço ao Senhor, o Senhor chamou a sua graça na idade de 13 anos, batizou minha alma com a promessa na idade de 15 anos, nascido e crescido ali na cidade de Londrina, no Paraná. O Senhor preparou uma das suas filhas para ser minha esposa e recém-casados, fomos buscar a palavra para morar no país do Paraguai. E o Senhor mandou a palavra e falava assim, a porta que eu abro, ninguém fecha, vai que eu sou contigo. Eu agradeço a Deus, irmãos, que chegando naquele país, no primeiro culto que fomos congregar, o Senhor enviou a mesma palavra. Eu agradeço a Deus, pouco tempo morando ali, o Senhor nos separou do ministério de encarregado local, trabalhamos na música, e faz 4 anos que pela sua misericórdia o Senhor nos separou do ministério de diácono. Eu agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor preparou uma viagem para o país do Suriname. E naquela viagem, fomos ali congregar com alguns irmãos, fazer algumas visitas, e numa reunião da mocidade que congregávamos, o Senhor falou para mim, vai e conta a obra que eu fiz na sua vida, de quando eu batizei a tua alma com a promessa. E quando eu contava aquela obra naquela igreja, que era um dia do culto de jovens, e quando eu saí daquele culto de jovens, eu encontrei com o diácono, o Senhor tinha me pedido uma parte, quando eu passei para o diácono, ele me abraçou e falou, menino, você tem a promessa? Eu falei, não tenho, meu irmão. Ele falou, então vai dando glória a Deus, porque eu vejo um presente em cima da tua cabeça. Eu agradeço a Deus nessa noite, que o Senhor veio e batizou a minha alma com a promessa. E quando eu contava essa obra no Suriname, o Senhor mostrou o presente em cima daquela igreja. Eu falava, aleluia, essa igreja fica na comunhão, o Senhor tem um presente para entregar para alguém. Eu agradeço ao Senhor, irmãos, vale a pena ser crente. Aleluia, no último hino daquela reunião de mocidade, meu filho, aleluia, de 11 anos de idade, chorava bastante. O Senhor veio e batizou a alma dele com a promessa.
Aleluia, o Senhor falou no meu coração, 20 anos se passaram, vale a pena ser crente. Desejo levar a saudação desta querida irmandade. Quando eu era moço, congreguei aqui por muitas vezes. Desejo levar a saudação e deixo a saudação da minha querida irmandade de Santo Guairá, Paraguai, com a santa paz de Deus. Amém. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Hallelujah. Praise God. Amen, brothers and sisters, we're grateful for the testimonies that the Lord has prepared in this night. Nós, irmãos, estamos agradecidos pelos testemunhos que o Senhor tem preparado esta noite. I also want to praise and thank God first for the salvation of my soul. Também quero agradecer a Deus primeiro pela salvação da minha alma. Thank God for the many mercies that He has shown upon me and upon my family. Também agradeço a Deus pela multidão de misericórdia, irmãos, que Ele tem tido na minha alma e pela minha família. Thank God even for the preparation to be together with the brothers and sisters here tonight in the service, as well as the meetings that the Lord is preparing in this week. Também agradeço a Deus pela preparação de estar aqui no culto hoje e também nas reuniões durante a semana. Brothers and sisters, some brothers were asking me if I was going to be able to come to the meetings this year in São Paulo, and I didn't think that I had condition to do that. I presented it to the Lord and asked that if He wanted me to come here, for Him to prepare all things. And tonight I want to thank God because I didn't expect it, but in different ways God prepared what I needed so that I could be here together with the brothers congregating, praising and glorifying His name. Vários irmãos me perguntaram se eu poderia estar aqui este ano nas reuniões. Eu agradeço a Deus, irmãos, que eu pedi a Deus que, se fosse a vontade de Deus, que Ele preparasse todas as coisas para mim. Eu agradeço a Deus que, de uma maneira muito especial, Ele preparou toda a condição de eu poder estar aqui junto com os irmãos. I also thank God for the preparation of my life. The Lord prepared one of His daughters to be my wife 45 years ago. And in that time, the Lord has prepared also for us to have 3 children, 3 sons. And even those sons were a miracle in our lives because after our first son was born, we wanted to have more children, but it didn't seem like the Lord was preparing that in our lives. We went to doctors to see if there was something that we needed to do. And we were praying that the Lord would have mercy and help us in that situation. And before the doctors could do anything, the Lord already prepared and gave unto us another son. Eu agradeço a Deus também que no tempo certo Ele chamou uma de suas filhas para ser a minha esposa. Irmãos, Ele nos tem dado filhos também. Os filhos, irmãos, que também foram obras de Deus na nossa vida, porque depois que a minha esposa teve o primeiro filho, irmãos, os médicos vieram falar que talvez ela não pudesse ter mais filhos, irmãos. E quando nós fomos aos médicos para fazer o tratamento, eu agradeço a Deus, irmãos, que antes de fazer o tratamento, o Senhor já tinha providenciado e tivemos mais filhos também, irmãos. And then the Lord gave us another bonus boy 2 years later, so I'm grateful to the Lord even for the mercies that He's shown upon us. E depois do segundo filho, o Senhor nos deu mais um terceiro filho de bônus, 2 anos depois. Eu agradeço a Deus por toda a misericórdia que Ele tem tido na minha vida. I also am thankful to the Lord because as these boys grew up, they wanted to get married and start families of their own. But it didn't seem like the Lord was preparing, opening a way for them. In the United States, there's not as many youth. There's more now, but in earlier days there wasn't a lot. And I want to thank the Lord because God sent sisters from other countries, including Brazil, into the United States. The Lord prepared them for my sons, and altogether I now have three daughter-in-laws and 6 grandchildren, and I'm grateful to the Lord because these are all blessings that only the Lord could prepare in our lives. Eu agradeço a Deus também que os meus filhos foram crescendo e chegou a idade deles quererem casar-se. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque nos Estados Unidos, naquela época, nós tínhamos uma quantidade de jovens bem pequena. Eu não estava vendo a preparação de Deus para eles, irmãos, ali. Irmãos, mas eu agradeço a Deus, o Senhor, por aquele que movimentou todas as coisas, enviou, irmãos, irmãs aqui do Brasil para casar com eles. Eu agradeço a Deus, hoje eu tenho, o irmão tem 3 nós e 6 netinhos também. Glória a Deus.
I thank God for all of these blessings. I bring the greetings from the brothers and sisters in Chicago, as well as the churches nearby, and also the brothers and sisters that join us on online services. And I would also like to bring your greetings back unto all of those brethren with the peace of God. Também agradece a Deus que traz a salvação da igreja de Chicago, da igreja auxiliares de Chicago e dos irmãos que congregam ali nos cultos online que eles têm em Chicago para saudar a Irmandade aqui com a santa paz de Deus. Amém. E ele também quer levar a saudação de todos vós para saudar a Irmandade de Chicago com a santa paz de Deus. Amém. Glorifico a Deus. Por tudo Deus seja louvado. Amém. Eu falei com o cooperador, amigo, irmão, esse irmão não podia ser porteiro. Ó, nós julgando, hein? Olhando o que está fora. Ele falou, é verdade mesmo, irmão Rafael, o senhor não podia ser porteiro. Além dele ser dessa forma, ele não sabe ler nem escrever. Aí piorou. E como vocês colocaram um porteiro que não sabe ler nem escrever? Ele falou, vem aqui que eu vou te contar. Nós indicamos, apresentamos o irmão pelo testemunho, mas esse aí Deus mostrou. Mas como? Mostrou, falei com o diácono, expliquei a situação, fomos na casa dele, nós levamos um papelzinho e falamos para ele, vamos fazer o seguinte, nós ensina ele. Fala para ele aqui enfermidade, aqui tribulação, aqui é causa. Vai ensinando ele. Ele vai decorar. Aí chegaram na casa do irmão, falaram assim para ele, irmão, fala para nós de coração. Se o irmão fosse ser alguma coisa na obra de Deus, o que o irmão gostaria de ser? Ele até chorou. Eu falei, irmão, o meu desejo é ser porteiro da obra de Deus. Porteiro? Mas o irmão não sabe ler e escrever, né, irmão? O irmão, não sei. Vai ver que é por isso. E já vai fazer 7 noites. Quando eu oro e vou dormir, eu acordo dentro de uma sala de aula. Entra um professor de branco. Ele olha para mim e fala, você que é o fulano de tal? Sou eu. Eu vim te ensinar uma coisa, presta atenção aqui na luz, ó. Aqui é enfermidade. Glória a Deus. Aqui é família. Aqui é acidentado. Glória a Deus. Aí o professor fala pra mim o que é aqui? Aqui é causa. E aqui é família. Você já está decorando, tá? Aí o irmão pegou o papelzinho e falou, irmão, mas mostra pra nós onde é causa. Falou, causa é aqui. Família é aqui. Família aqui. Irmão, você já é porteiro da obra de Deus. Não tem coisa, irmão, que nós conseguimos fazer. Mas o Senhor me revela. Tem coisa que é o céu que vai ter que fazer por nós. É o céu que vai ter que fazer por nós. Preparação. Quem falou que Deus não cumpre o desejo do coração? É só esperar que Deus cumpra, irmãos. O desejo do meu coração era congregar na Central de Americana. Eu deve ficar imaginando como que era a igreja e a Irmandade. Aí de mim, se eu estiver aqui, irmão, exagerando, aumentando. Mas o que eu estou sentindo aqui, irmão, olhando para o rosto das irmãs, irmão, é como se eu estivesse vendo os anjos de Deus. Irmão. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por essa preparação. Saímos lá da cidade de Avaré. O irmão Teco esteve lá também, congregou. Alguns servos de Deus que eram daqui moram lá também. Tem outros que eram de lá, moram aqui agora. E em nome daquela irmandade, eu transmito e levarei a vossa saudação com a santa paz de Deus. Amém. Se eu falar uma coisa para a irmã e para o irmão, vocês fazem? Quando chegar na tua casa, sauda ela com a paz de Deus. Amém. Glória a Deus. Que revelação de Deus. Quando você saudar a tua casa, a paz vai entrar lá dentro. E alguém que acha que saudação, eu até sou meio assim espontâneo. Você percebeu que eu estava meio sério, mas só no começo. Mas saudação é para ser saudado mesmo. Saudado. Glória a Deus. Eu terminei o estudo, eu fiz bastante coisa para terminar. Fiz bastante coisa, interessado, supletivo, isso. Quando eu estava no supletivo, eu conheci um moço e ele estava revoltado. Eu falei, por que você está bravo? Ele falou assim, minha mãe faz mais de 50 anos que serve a Deus. Ela veio de Itapetininga para cá, não foi um filho de Deus visitar ela. Eu já vou começar aqui, não é doutrina não, eu não sei. Visita! E quem visita é visitado também. E eu marquei, peguei o endereço e marquei. Falei, ó, só que você não tinha encontrado eu. Agora pode deixar que eu vou. Peguei o endereço, só que eu esqueci. Porque eu esqueci da irmã. O homem esquece do homem.
Mas Deus não esquece de ninguém, irmão. Quando eu estou na lotérica, no centro vai pagando pronto, o Senhor me visitou e falou assim: lembra da minha serva que você falou que ia lá? Eu prometi, não foi. Vai lá, nem entra na casa dela. Salva ela no portão que eu vou fazer uma obra. Aí eu assustei com aquilo, fui na casa do endereço, parei meu carro. Quando eu parei o carro, ela estava entrando com o filho, testemunhado. E eu esperei eles entrar um pouco, né, para se acomodar na casa, desci do carro, fui entrando. Eu sou brincadeira. Quando eu cheguei no portão, ela estava de costa, varrendo, começando a varrer a área. Eu falei: irmã, a paz de Deus nessa casa. Ela virou, um cigarro na boca, jogou o cigarro e correu para dentro da casa. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer? Aí o filho falou: mãe, eu não falei para a senhora que o irmão ia vir? E a senhora, todo esse tempo de crente, não para de fumar. Aí eu vi porque não era para entrar mesmo, não entrei. Aí saudei, fui embora, triste. Irmão, mas está escrito aqui: tudo que nós plantar hoje, nós vamos colher amanhã. Um dia eu provado com um menino numa igreja, você vê no banco do ministério, quem que levantou? A velhinha. Agradeceu a Deus pelos 50 e pouco anos de caminho. E falou assim: igreja, eu não tenho vergonha de falar. Desde quando o Senhor me chamou, eu nunca deixei de fumar. Mas um tempo atrás, agora, irmãos, Deus mandou um anjo no portão da minha casa. Em uma saudação, Deus me libertou. Aí quis entrar uma dúvida no meu coração. Não é porque era eu, não. É o Senhor que fez tudo isso. Eu falei: Senhor, será que foi eu aquele dia? Tem tanto irmão. Deus tomou a velhinha. Igreja, eu não sei nem de onde era aquele anjo, mas eu lembro que ele tinha uns 2 metros de altura. Eu sei mesmo, do céu. Saudação. Atendi no lugar, o nome de Andrade Silva. É a obra de Deus lá. E um dia eu estou entrando na igreja, meu irmão me pegou no braço. Falou assim: Rafael, eu quero pedir um favor para o irmão. Você pode falar se eu conseguir fazer? Quero que você ore a Deus com um cavalo. E cavalo? Não é um cavalo. Só se for casa. Aqui eu não vou nem falar do cavalo. Não, meu irmão. O patrão trouxe um cavalo aí, cavalo árabe, essas coisas que eu não sei por é grande, essa parte da Bequirema, essas coisas. E o nome dele é Ginão. E eu não consigo domar o cavalo. Ele é bravo, ele é... Pensa num cavalo bravo. Falei: vamos orar a Deus por Ginão. Vamos orar a Deus por ele. Passou um tempo, ele, no mesmo lugar: não, Rafael, o senhor orou a Deus? Eu orei. Deus fez uma obra por Ginão. Falei: então conta. Ele falou: irmão, eu estava numa sede, onde eu moro, almoçando. Quando eu fui saindo com a minha esposa, as crianças foram junto. E quando eu percebemos um barulho, o Ginão tinha escapado. E estava tentando brigar contra os cavalos. Eu vi aquilo, desesperei. Mas quando eu olhei, irmão Rafael, na frente do Ginão, o meu menino estava na frente do cavalo. Só deu tempo de eu colocar a mão na cabeça e falar: Senhor Jesus, cobre com o teu sangue. Quando eu falei isso, o menininho esticou a mão, irmão Rafael, falou: Ginão, a paz de Deus. O Ginão deu uma parada, e eu fui para aquele em cima. O menininho, meu filho, falou: Ginão, a paz de Deus. O cavalo começou a limpar a mão do meu filho, irmão. Ele virou assim, entrou da onde ele escapou. A partir daquela saudação, ele ficou mansinho, irmão. Glória a Deus. Saudação, irmão. Saudação é coisa séria. Quando eu entrei aqui nessa igreja, eu me deparei com um anjo de Deus. Até eu perguntei para ele aqui: está tudo bem com o irmão? Está tudo bem, por quê? Falei: porque eu quero saber. Está bem. Irmãos, eu sinto de passar por essa igreja. Esse povo é um povo especial, zeloso e de boas obras. Cada esfera disso simboliza uma coisa. Vamos pegar o especial. O especial, irmão, o que é especial é diferente. Ninguém tem. Tem coisa que o dinheiro não compra. Somente o que vem de Deus é especial, irmão. Você vê alguém para ser selado da promessa? O que passa, irmão? Glória a Deus, bendito. Mas tem muitos que nascem especial. Outros se tornam especial. Glória a Deus. Agora tem outros também que, por causa de uma vacina, fica especial. Glória a Deus. Um teste que não faz, fica especial. Glória a Deus. E a Varé tem um especial. Quando eu estou falando isso, irmão, é coisa de Deus, viu? Ele foi picado por uma cascavel, onde ele morava, no Nordeste, e não deu tempo de fazer os procedimentos.
Hoje ele está com quase uns 35, 36 anos, mas é uma criancinha, especial. Ele é tão especial que um dia eu fui cabeleireiro também, há bom tempo, ele foi cortar o cabelo em casa. 8 horas da manhã. Aí eu falei, por que você quer que eu corte o cabelo? Ele falou, bom, Rafael, deixa bem bonito que eu quero arrumar uma namorada. Mas você não precisa, mas você é concentrado, fica sozinho. Não, eu quero namorar, quero casar. Então deixa eu cortar seu cabelo. Fui preparando, peguei assim, aí ele começou a falar uma linguagem lá. Aí eu cheguei nele, falei pra ele, viu, você é selado da promessa? Ele falou, não sou. Mas por que você está falando isso aí? Ele falou, estou treinando. É especial, meu irmão. Especial ele não tem, assim. E tem muitos que querem consertar. Não só, qualquer esfera, viu, irmão? Aí eu deixei o cabelo dele um talento. Aí eu fui pegar uma água, esquentar para fazer o pezinho, escutei o barulho da máquina. Quando eu fui ver, ele pegou a zero, passou um mês. Falei, rapaz, agora vai ter que rapar tudo. Esse mesmo irmãozinho, olha como que a gente quer consertar. Eu era cooperador de jovens. Eu estava descendo trabalhar no hotel lá que você conheceu, eu trabalhei 15 anos. Eu entrava das 14 horas até a noite, umas 11 horas, 10 e meia. Eu estou indo trabalhar, cooperador de jovens. Eu vejo uma certa igreja e uma fila enorme que entrava dentro da igreja. Quando eu olho na fila, quem que está lá? Ele, esse irmãozinho especial. E eu vi ele, mas meu Deus, o que ele está fazendo lá? Aí eu dei um grito mesmo. Opa, fulano, paz de Deus. Ele, amém, irmão Rafael. Você está fazendo aí, rapaz? Não pode. Eu falei, fique em paz, irmão. Eles estão dando bolo aqui, eu vou comer e vou sair fora. Você viu, irmão, como que é as coisas? O Senhor falou para mim, meu servo. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem coisa que você vê o que está por fora, eu vejo o que está dentro da pessoa. Glória a Deus. Esse mesmo irmão, eu estava na casa do meu irmão e quando eu vejo ele está vindo lá embaixo. Aí eu falei para esse irmão antigo, sabe? Rapaz, você não vai acreditar. Ele falou que aquele irmãozinho está vindo, é o anjo de Deus. Ah, que isso? É anjo de Deus, é anjo de Deus. Se ele vir aqui, o que ele pedir, você faz. Aí o irmão ficou meio assim, já, que isso, irmão Rafael? Faz o que ele pedir. Aí chegou. Ele tem uma pânico, eles não conheciam quem foi lá. Ele disse assim, paz de Deus. Aí nós respondemos, amém. Deus mandou vir aqui, irmão. Aí o irmão da casa falou, mas o que Deus mandou você vir aqui? Por quê? Querendo receber, né? Falou assim, para você dar um café para mim. Pão, margarina, leite, Toddy com açúcar bem quentinho. Glória a Deus. Aí o irmão olhou assim e falou, Deus mandou você vir aqui para mim fazer isso? É, para você fazer isso, vai logo. Aí eu olhei para o irmão, faz, irmão, vamos tomar um café. Aí o irmão ficou ali, eu estou trabalhando, ele estava trabalhando mesmo. Mas as irmãs tinham um coração mais mole. A esposa chegou e falou, filho, o que você quer? O irmão quer um pão quentinho com margarina, leite, Toddy, bem quentinho. Entra aqui, vem irmão, Rafael, vamos tomar café. Chamou o anjo de Deus, abraçou ele, colocou ele na mesa, ele comeu com nós. Aí quando ele levantou, ele olhou para a irmã, Deus que te abençoe. Você fez o que Deus pediu. Deus vai cumprir o desejo do teu coração. Glória a Deus. Aí o irmão olhou assim e ele foi embora. Ele foi embora. E quando ele foi embora, a irmã entrou para dentro da casa, eu fiquei com o irmão na frente conversando. Aleluia, glória a irmã foi no quarto e falou, Senhor, eu acredito que esse menino é o teu anjo. O desejo do meu coração é receber a promessa que providência de novas línguas. Eu vou te buscar e o Senhor pode cumprir o desejo do meu coração. Quando ela pegou o véu, colocou na cabeça, Deus batizou. Glória a Deus. Saiu, irmão, aquele alarido de manifestação. Aí nós choramos juntos, irmão. Choramos juntos. O desejo do coração meu era que Deus chamasse meu pai no batismo. Meu pai foi um militar do exército, mais de 30 anos. Ele era meio pura. E ele teve diabetes, passou um processo, aos poucos foi ficando doente. Um dia eu cheguei do serviço, saí para trabalhar à noite. Passei na minha mãe e tomei café. Era umas 8 horas da manhã. Quando eu estava para sair, apertou a campainha. Quando eu vi quem que era, o menino lá. O anjo de Deus. Aí eu já peguei, falei, meu Deus, o que será isso? Eu falei, ô filho, paz de Deus, amém. O que você quer? Né? Falou, quero falar com o velho. Que velho? Seu pai. Eu falei, rapaz, meu pai é bravo. Ele falou, não tem problema, eu quero falar com ele. Fala o seguinte, vamos entrar devagarzinho, ele está dormindo no sofá.
Acorda ele devagarzinho. Não, pode deixar que eu vou. Quando Deus manda, não tem problema. Aconteça o que acontecer, Deus mandou. Meu pai estava dormindo no sofá assim. Olha para vocês verem o que é esse Deus. Ele chegou com tudo. Puxou a coberta da cara do meu pai e falou: acorda, velho! Que ele puxou, meu pai deu um burro no queixo dele, jogou ele para trás. Ele levantou e falou: você bateu no servo de Deus. O mês que vem você vai batizar no rio. Ele salvou nós, tomou café e foi embora. Quando eu pensei em falar para o irmão Gilson, com os servos de Deus, falei: é domingo, hoje eu vou falar para ter um batismo especial no rio. Nosso irmão Gilson falou: irmãos, fazia muito tempo que não aconteceu o que aconteceu conosco na reunião. Deus confirmou um batismo na cidade de Cerqueira César, no rio Paranapanema. Quando ele falou isso, o Senhor falou: eu preparei esse batismo por causa da palavra que saiu da boca do meu servo. Teve o batismo, meu pai foi o primeiro que Deus chamou. Aleluia. Irmãos, não adianta, não tem como. O que é especial é especial. É duro ser esposa de irmão do ministério. Minha esposa falou esse dia: falou: bem, se esconde aí na igreja, vamos pegar um culto desse irmão que está lá na cidade e tal. Eu falei: vamos. Ora o tamanho, mas eu se escondi lá atrás. Sentei lá. Só que quando eu sentei, eu vi que tinha um menino do meu lado, um anjo de Deus. Ele ficava assim na minha perna, batendo. Ficava assim na minha perna. E eu fiquei quietinho. Aí a orquestra tocou o hino. Quando tocou o hino, ele saiu da onde ele estava, veio aqui na frente, pegou no braço do cooperador, levou lá atrás, apontou para mim e falou: ó, atender e pregar para nós hoje. Meu Deus. Aí o irmão olhou assim para mim: irmão, tem ministério? Eu falei: tem, irmão. Cooperador, jovem, né? Eu falei: então pode vir, você vai atender. Porque esse menino é da casa para a igreja, da igreja para casa. Mas ele tem um dom que quando isso se esconde, irmão do ministério aqui, Deus mostra para ele, ele vai buscar onde está. Você acredita que tem essas coisas, irmão? Então, eu sou grato a Deus por muitas obras, muitas obras. Como eu falei aqui, irmão, que é uma cidade grande, tem bastante mocidade aqui, bastante paz, bastante irmandade já com história, na graça. Essa obra, ela é santa, santa, santa. Eu lembro que quando o Senhor me chamou foi tão difícil. Eu fui um testemunhado diferente, irmão, diferente. Irmão Gilson, ele tem um irmão que chama irmão Miguel Scarcene. Ele atendia num bairro lá chamado Gabrância, depois estava em reforma e passaram para a Central. Só para vocês terem uma noção, o testemunhado que eu fui, teve um culto que eu entrei para bater no cooperador. Tentei pegar o cooperador, mas antes de eu tocar nele, o Senhor tocou em mim primeiro, irmãos. E olha como que tem coisa que nós planta hoje na escola amanhã. Quando eu entrei na igreja como testemunhado, eu estou falando isso porque tem bastante testemunhado aqui. Eu sentei ali e levantou um irmão contar que o gás na casa dele tinha acabado. E ele orou no botijão e deu para mais de mês. Eu levantei no meio da igreja e falei: por favor, tire esse mentiroso daí. Eu era testemunhado, não tinha noção. O tempo passou, consegui casar. Vou contar como eu casei rapidinho. Onde foi? Consegui casar. Acabou o gás em casa. Falei para minha esposa: bem, liga para o seu pai. Quando ele trazer um botijão, depois eu pago ele. Vai sair o pagamento. Eu falei: não vou ligar para o meu. Ela falou: não, bem, vamos orar a Deus, Deus vai preparar. Eu falei: não, vou ligar para o meu pai. Quando eu fui ligar para o meu pai, o Senhor me visitou no quarto. Eu lembro aquela vez que você duvidou do meu servo? Você vai fazer a mesma coisa que ele fez. Quando você fez aquilo, eu estava do teu lado. E alguém que acha que é testemunhado, fala: não tem problema. Você já é um peixe fisgado, já, irmão. Aí, falei: bem, eu vou ter que fazer algo aqui. Resumindo, irmão, o botijão estava de pé, não pegava, deitado também não. Deitei, fiz uma oração, levantamos, ligamos, o fogo pegou na hora. Um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, quando estava dando um mês, cima de ensinamento para os irmãos. Eu falei: bem do céu, que coisa da nossa cabeça. Tinha gás nesse botijão, vou desvirar ele. Quando eu fui desvirar, minha esposa falou assim: bem, não põe a mão na obra de Deus. Quando eu desvirei o botijão, ele não pegou nem de pé e nem deitado, irmãos. Quer dizer, tem coisa que se vai colocar a mão, mas acaba estragando. Mas acaba estragando.
Então, sou grato a Deus. Hoje eu estou mais bonitinho, mas eu fui bem magrinho. Eu vou dar aqui rapidinho isso aqui, para o senhor não entender. Sirva a Deus naquilo que o Senhor deu na tua mão. Seja pouco, seja muito, seja feliz com aquilo que Deus te deu. Sabe que quem muito tem, também muito lhe será cobrado. Mas o bom é na medida que o Senhor nos dá. Eu lembro que um dia eu entrei na congregação chorando. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha mensagem, parece. Estava ali sentado ali, eu fiz uma oração, falei, Senhor, eu não quero ficar com uma irmãzinha, ficar com outro, nunca fiquei com nenhuma irmãzinha, eu quero casar. Prepara uma das tuas filhas para ser minha esposa. O Senhor me repreendeu. Chegou de ensinamento para os irmãozinhos jovens que estão aqui. Eu falei, por que você pede assim? Olha quanta serva minha, escolhe a que você escolher a sua esposa. Opa, agora ficou fácil, né? Eu fui um organista que era do meu tamanho, mais ou menos, e ela estava tocando. O senhor, que era organista cantora, vai dar certinho comigo. Resumindo, nós se conhecendo, aí quando eu cheguei nela, falei assim, é lógico, hoje é diferente. Irmãzinha, paz de Deus, minha mãe. Tudo bem, irmã, tudo. Irmão, quero casar com você, ó. Quase que ela caiu para trás. O irmão quer casar comigo? Eu falei, quero casar com você. Não vai nem namorar, vamos namorar em um mês. Um mês. Vou lá falar com seu pai. Primeiro encontro, meu irmão, que eu estou falando isso. Ela falou, você tem coragem de falar com meu pai? Meu sobrenome é Coragem. Ela falou, então vamos lá então. Aí fui lá falar com o sogro, né? Salvei ele. Eu quero casar com a tua filha. Engasgou. É casar que eu quero casar. Eu gostei da proposta. Você está trabalhando? Eu falei, estou desempregado. Você estuda? Parei na 6ª série. Tem terreno? Eu falei, só se for no céu. Ele falando, eu falei, o que você tem? Eu falei, só essa bicicleta barra forte aqui. Está velha ainda. Aí ele olhou para mim, puxou a cabeça, só que ele jogou sujo comigo. Mas era plano de Deus. Ele falou, faz o seguinte, amanhã você me traz 5 currículos. Nós vamos cedinho distribuir. Se amanhã você conseguir um emprego, é sinal que você vai casar com a minha filha. Santo Deus. 5, levei 10. Levei 10, esqueci. Primeiro lugar, empresa do servo de Deus. Tinha que ficar na porta do hotel. Aí fui passar na entrevista. Parecia que até era uma piada. Consegui, colocaram lá, sabe aquele negócio de colocar? Não terminou os estudos, não. Fala inglês? Que isso? Não para brincadeira. Espanhol, piorou. Aí o que meu irmão quer aqui? Falei, eu disse para a promessa. Aí ele falou, não, irmão, não é brincadeira. Eu falei, mano, para mim não estou brincando. Foi indo, irmão. Eu vou contar com detalhe. Mas Deus tomou alguém e falou, se esse menino não estiver na porta desse hotel, para mim não valeu nada que eu fiz aqui. Aí o servo de Deus falou, traz a carteira amanhã, irmão Rafael. Você está empregado já. Fiquei muito contente assim, lá no emprego. Fiquei contente porque era o sinal de eu casar com a esposa dele. E deu tudo certo, irmão. Vou resumir rapidinho. Um dia eu cheguei no meu sogro e falei assim, irmão Biraci, você sabe que quando se casa, a maior parte da festa quem faz é o pai da noiva. Ele olhou para mim e falou, mas eu estou mexendo com construção. A filha é do irmão. Eu vou ajudar você, mas eu tenho um pouquinho só. Ele falou, Rafa, vamos buscar a palavra então. Eu falei, vamos, sentei no último banco. Deus me deu a palavra e falou assim, respeito de Jó, tem alguém que está aqui sentado no último banco. Assim como Satanás entrou no céu e Deus colocou Jó como referência, eu te coloco como referência. Se você estiver limpo de mão e puro de coração, se prepara. Eu vou te abençoar e ninguém para na frente. Não deu um glória bem forte lá. Glória. Todo mundo olhou assim. Resumindo, eu era mensageiro daquele hotel. Colocava bagagem, tirava bagagem. Eu fazia de tudo, colocava um monte de bagagem na costa só para ganhar caixinha. Na minha casa eu mobilei só com caixinha. Aí, limpo de mão e puro de coração. Um dia veio se hospedar alguém lá do Mato Grosso, era de São Paulo, vendeu fazenda e vai daqui, e bagagem vai para a caminhonete e vai embora. Quando eu fui ver, ficou uma bolsa grande. Quando a bolsa grande ficou, uma voz falou assim, pega ela. Eu peguei, entrei no banheiro. Quando eu abri a bolsa, estava cheio de dólar. Um monte de dólar. Pensei, Deus tem misericórdia. Aí uma voz falou, pega para você. Ninguém viu o que você pegou. Eu novo de batizado, né, querendo casar. Eu olhando
Você vai ter o melhor carro, o melhor casamento, muda para o exterior. Alamanai. De repente, dentro do banheiro, o Senhor me visitou. Falou, meu servo, aleluia, pega esse dinheiro e devolve. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Dinheiro não compra a vida eterna. Não é mega sena, fazenda. Não é carro nem propriedade. Devolve esse dinheiro. Eu peguei aquela mala, irmão, aquela bolsa, levei na mesa do gerente. Ele conferiu tudo. Conferiu tudo. Ele foi conferir no pavê junto comigo, achei meio acima, aí a pessoa ligada estava voltando. Aí eu pensei, vou ganhar a caixinha mais gorda da minha vida e ir embora. Eu sei, né? Fiquei preparado, aí o homem chegou. Quem que achou? O menino ali achou. Muito obrigado, foi embora. Eu fui atrás do hotel, assim, o senhor me visitou e falou, meu servo, você está limpo de mão na minha presença. Glória a Deus. Lembrei da palavra, falei, Senhor, falta um pulo de coração. Dá força para mim. Mesmo hotel, época de carnaval, eu com o bolso cheio de caixinha. A tardezinha, chegou uma pessoa normal. Ele chegou na minha frente, quando estava no jardim, e falou, filho, eu estou por andar nesse mundo, eu estou com fome e sede. Você tem alguma coisa para mim comer e beber? Eu falei, tem, espera que eu já venho. Fui por trás do hotel, fui na cozinha, pedi meus marmitex, se o cozinheiro não podia fazer, que ia soltar já o buffet, a janta. Peguei 3 garrafinhas de água, e não tinha como fazer lanche, nada. Eu com aquelas 3 garrafinhas de água atrás do estabelecimento, o senhor me visitou. Falou, meu servo, pega o que está tudo no teu bolso e dá para ele. Tem irmão que quando é para colocar no bolso, ele perde até sinal. Para dar coleta. Irmão. É coisa automática isso aí. É a obra de Deus. Você planta, você colhe. Mas eu queria casar, Senhor, eu preciso casar, Senhor, tem misericórdia, tem bastante aqui. Entrega para ele. Ô Senhor, qual que é o teu sangue? Vai, irmão, desse jeito. Sério? Aí eu cheguei diante daquele moço, entreguei e falei, filho, tá aqui, essa água para você beber. Comida não tem. Ainda falei, com dó. Mas está aqui o que meu Deus mandou dar para você. Ele pegou tudo, marcou assim. Ele falou, tá bom. Você acredita? Ele falou para mim, que o seu Deus é o meu Deus? Santo Deus. Eu falei, acredito. Ele falou, ele tem um recado para você, filho. Glória a Deus. Santo Deus. Eu falei, pode falar então. Ele falou, filho, você está limpo de mão e puro de coração. Glória a Deus. Ele falou, se prepara. O que Deus vai te dar não subiu na tua mente e não desceu no teu coração. Eu consegui da recepção. O gerente era o irmão Marcos Carcelli, que estava lá conosco, ele me chamou. Eu fui lá e falei, peraí, rapaz, não sabe o que está acontecendo? Quando eu voltei, irmão, não sei o que era. Estou falando de coração dos irmãos. Eu fui até a pista, olhei para o lado direito, olhei para o lado esquerdo, não vi ninguém. Mas eu estou aqui em Americana dizendo, o que eu recebi aquele dia está no meu coração até hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sabe por que o Senhor manda dizer assim? Seja feliz com aquilo que você tem. Eu comuniquei com a minha esposa numa bicicleta de Barra Forte, mas eu não é ninguém. Foi um dos momentos mais felizes da minha vida, irmão. Quando eu casei, o meu pai inventou. Eu não queria convidar um tio meu. Não quis convidar. Porque ele era ateu. Como que eu vou convidar um ateu para o casamento de crente? Mas meu pai falou, não, chama ele. Ele tem dinheiro, pô. Ele vai dar dinheiro. Você viu o que ele fez para os seus irmãos? Ele vai te dar uma quantia grande. Papai, eu não vou chamar. Enfim, meu tio veio. A primeira coisa que quis conhecer minha casa. E naquela semana me entregaram meus móveis. Só a cama e a geladeira e o fogão. Ele falou, aí ó, tá vendo esse Deus aí, ó? Ó o Deus da miséria aí que ele falou que serve aí, ó. Esquece esse Deus, Rafael. Deus é isso aqui, ó. Trabalhar. Ai, meu Deus, que misericórdia. Se aqui ele tá fazendo isso, imagina um casamento. Chegou no casamento, não sei de onde ele arrumou aquela gravata. Tinha quase 1,5 metro. Gravata desse tamanho assim. Ele falou, quero ver se esse povo aqui é povo de Deus mesmo. Não disse que Deus é do povo da prata? Cada irmão que eu passar, a oferta mínima vai ser R$50 e a máxima 100. Eu quero ver se eles têm dinheiro. Ele fez esse propósito. E eu fiquei aflito, meu Deus, tem misericórdia, o que eu faço? E onde eu ia, ele ia. E eu nervoso, esperando a noiva chegar. Glória a Deus. Aí daqui a pouco eu falei, tio, pode guardar essa gravata. Eu não quero que o senhor use a gravata aqui. O senhor vai estar prejudicando eu. Não, ô tio, não faça isso. O Deus que eu sirvo, o senhor não conhece. Os irmãos vão chegar aqui, tio, o senhor vai ficar do meu lado, o senhor vai ver. Eles vão chegar, irmão Rafael, Deus preparou isso aqui, dinheiro aqui. Irmão Rafael, Deus preparou isso aqui, dinheiro aqui. Irmão Rafael, Deus preparou isso aqui, dinheiro aqui. E dinheiro aqui, dinheiro. Vai entrar tanto dinheiro que você nunca viu na sua vida. Ele falou, essa eu pago para ver. E aconteceu.
O irmão ia chegando, irmão Rafael, eu vou comprar um presente aqui. Irmão Rafael, Deus preparou isso aqui. Irmão Rafael, Deus preparou isso aqui. Irmão Rafael. Aí chegou o irmão, perto do meu tio, ele fez questão. Irmão Rafael, Deus preparou isso aqui. Você comprar um carrinho. Olha, quando ele colocou no meu bolso, meu tio deu um pulo. Rapaz, eu nunca vi ganhar carro em casamento. Isso tem que ser coisa de Deus mesmo. Glória a Deus. Aí ele foi embora, eu fiquei glorificando a Deus. Eu falei, que noivo, porque deixa eu ver quanto tem aqui. Eu fui no cantinho, comecei a contar o dinheiro. Quando eu vi, não dava para comprar nenhum Fusca. Na época, mas você não tá com brincadeira. Aí eu olhei pro irmão e falei, irmão, vem cá um pouquinho. Aí ele veio, ele é bem calmo, sabe? Ô irmão, você colocou o dinheiro aqui, foi para comprar um carro, aqui não dá para comprar nenhum Fusca. Ele falou assim, não, Rafael, Deus falou para mim que o teu primeiro carro, você vai trocar o velhinho e vai pegar um novo. Lá na loja 100, tá lá, é azul. Compra uma bicicleta barra forte, nova, que tá lá. O dinheiro tá certinho aí. Meu Deus. Não, pus aquele irmão na mão de Deus. Foi para diácono. Foi para diácono. O senhor recolheu ele já, confidência. Caro servo de Deus. Mas estou aqui, irmão, para terminar do caso do horário. Os dias mais felizes da minha vida foi, a minha esposa não está aqui, então vou contar. Ela não gostava de ir na garupa, ela ia no canto aqui, nós ia conversando, dando glória a Deus. Aleluia. O senhor fez muita obra. Deus dará de voltar aqui, eu consegui fazer, fiz a faculdade junto com ela. Ela falou para mim assim, eu falei para ela, bem, Deus falou que ia dar uma faculdade, vamos fazer uma faculdade. Não sou muito inteligente, não quero fazer só para mostrar que Deus é poderoso. Então, bem, o teu Deus é o meu Deus. Eu vou junto com você. Eu falei, mas bem, vamos prestar o vestibular. Era 3 turmas. Nós 2 passou. Caímos na mesma classe. Irmão, vou dar um conselho aqui. Sirva para todo mundo. Cuidado, nós julgar a casa do outro. Ela sentava junto comigo, toda aula. Aí um dia os irmãos me chamou. Irmão, não está fazendo a faculdade? Veio alguma coisa para nós? Você fica sentado junto com uma morenona na classe. E eu olhei, não é verdade, irmão. É minha esposa. Sua esposa? Ai, eu vou falar que aquele irmãozinho. Quer dizer, alguém viu e não entendeu. Mas bem-aventurado é aquele que vê, antes dele falar, ele prefere orar, irmão. Rapidinho, querido. Depois ele não sabe quando vai voltar. Eu fazia muita visita. Quando eu comecei na faculdade, tinha um professor lá, é negócio de química, né? Negócio de farmácia, não é difícil, 5 anos. Ele falou, 3 anos vocês vão ficar comigo. Quando vocês pegar o diploma e levantar, vocês vão estar no céu. Mas por enquanto, comigo vocês vão viver no inferno. O homem era doido. O homem era doido. E ele oprimia tanto que um dia eu falei, bem, vou fechar essa faculdade. Não aguento mais. Cada prova que eu reprovava era R$45 para fazer a SUP. E para fechar a matéria era 14. Ela falou, você vai fechar, bem? Você vai largar eu sozinho aqui? Ah, bem, vamos sair, não aguento mais. Ela falou, antes de você fechar, vai buscar a palavra. Porque, irmão, é aqui que Deus fala mesmo. Fui num lugar, fiquei ali no meio dos irmãos. Aí, de repente, Deus tomou um irmãozinho pregando a água transformada em vinho. Aí ele olhou para mim e falou assim, tem alguém que está aqui oprimido. Você quer sair de onde você está? Alguém acha que é entendido lá, mas na hora certa você pergunta para ele, que química que conseguiu transformar água em vinho? Aí eu soltei aquele glória de novo, eu vi que era comigo, a área da química. Glória a Deus! Eu tinha que tirar 10 para fechar eu sempre era o último. Irmão, se tivesse gravado aquele dia, ia ficar até para lembrança. Só quem estava lá presenciou. Eu cheguei na sala, porque Deus ajuda, mas tem que estudar também. Comecei a estudar, enfim. Aí eu cheguei na classe, quando eu cheguei na classe, a classe inteira lá, foi, professor, quanto eu tenho que tirar? Eu falei, 10. Dá aqui para mim, professor. Eu vou tirar 10 no nome do Senhor Jesus. Como é que o senhor não falei assim? Ele deu uma gargalhada. Ele falou assim, Rafael, já li bastante a Bíblia. Sei que Jesus faz milagre. Mas dependendo de você, por ser você, nem que se ele descer aqui na classe, sentar do seu lado, você vai tirar 10 hoje. Sim. Eu olhei para ele, falei, espera um pouquinho, professor, ele está aqui. Ele tem uma pergunta para te fazer. Eu dei uma olhadinha. Ele mandou perguntar para o senhor pelas suas pós, graduação que o senhor tem.
Que química que conseguiu transformar água em vinho? O senhor consegue explicar? Ele olhou assim, vai fazer essa prova logo. Peguei a prova, fui fazendo. Quando eu terminei, irmão, parece que foi diferente, né? Porque lá foi um alvoroço da carne, né? Mas a classe inteirinha, o Rafael terminou por primeiro! O Rafael terminou! Foi uma festa. Foi o primeiro, pela primeira vez. Aí o professor foi conferir. Ele olhava pra mim. Aí quando ele chegou na última, ele começou a tremer assim. Nossa, eu não estou errado para isso aqui, o professor vai no resultado. Aí ele olhou bem para mim, pegou na minha mão e falou, Rafael, não larga desse Deus por nada, ele é 10. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Mandado daquele dia em diante, nunca mais eu reprovei. Terminou a faculdade na minha colação, ele fez questão de tirar uma foto comigo, tem até hoje, abraçado e falando para todos, o único que conseguiu tirar 10 comigo, tem que tirar uma foto com ele. Aleluia! Ó, irmão, não é da palavra não, aleluia! Mas eu me sinto já tomado por Deus. Alguém quer te reprovar? Dá um glória! Glória a Deus! O teu Deus é 10, aleluia! Ele vai fazer é de primeira na tua vida. Você está pensando que vai ficar lá embaixo? Ele vai te exaltar, irmão. Eu agradeço a Deus. Por tudo, Deus seja louvado. Amém.